Muito bem, vamos continuar aqui a nossa aula de história. Meu nome é Flávio, né, para a primeira série, mas como eu sempre repito e vou repetir sempre, qualquer um é muito bem-vindo, nossa aula do capítulo 18, sobre escravidão, né, a relação da escravidão, da escravização dos africanos aqui na América, né? A gente viu na nossa, essa é a segunda parte, né? A gente viu na primeira parte a questão da escravização na África, desfizemos alguns mitos, algumas ideias de que havia uma naturalidade, uma normalidade, uma aceitação pela escravidão. Não havia, né? E eu coloquei, assim como eu estou colocando agora aqui no título, né, escravidão, ao lado de escravidão, slavery, né, que é a palavra inglesa para escravidão. Por que esta palavra? Por que mencionar esta palavra slavery, né, aqui? Porque é uma forma da gente desmistificar a ideia de que escravo é negro, que o escravo é uma pessoa que vem da África, ou só os povos africanos que foram. Não. A palavra para designar escravo vem de eslavo, né? Então, por exemplo, em inglês, você chamar uma pessoa de eslava e de escrava, aí você usa a mesma palavra que é slave. Esses povos foram muito escravizados, povos do leste europeu, né? Foram muito poloneses, belorussos, croatas, sérvios. Eles foram muito escravizados, principalmente ali no início da Idade Média, né, por povos germânicos, povos europeus. Eles foram muito escravizados, e daí o nome, né, escravo eslavo. Né? O escravo antigo, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, até mesmo no Egito, normalmente ele era chamado de servo, né, de quem serve, um serviçal, uma pessoa que serve. Assim era chamado o escravo antiguidade, tá legal? Por isso eu botei o nome slavery, só porque por conta dessa coisa eslava, né? Escravo vem de eslavo, não é? Era uma população branca, era uma população de olhos claros. Quer dizer, a escravidão ela é muito mais globalizada, ela é muito mais disseminada do que só no continente africano. Por que a gente ainda está dando ênfase ao continente africano? Porque a gente está falando de América, de uma certa maneira, né? Porque a gente está fazendo esse link com o Brasil também. E claro, aqui na América, tanto na América do Norte, que é o que a gente está vendo, esse comércio triangular, quanto na América do Sul, a escravidão, ela foi a escravidão africana. Tá legal? Então aqui, isso é uma coisa muito importante que fez parte dessa coisa do comércio, né? Eu falei na última aula, na aula anterior, que havia uma mercantilização, quer dizer, uma objetificação, uma coisificação do africano. Ele vai ser transformado em mercadoria e vai gerar um comércio que vai durar alguns séculos, né, que se convencionou chamar de comércio triangular. Triangular por quê? Porque normalmente ele envolvia América, África e Europa, tá? Um triângulo. América, África, Europa. No caso, por exemplo, da América do Norte, que é esse aqui que aparece à esquerda, esse comércio, né, eu vou até, para ficar mais claro para vocês, vou até botar a tela inteira, né, esse comércio, né, ele vai envolver as colônias, principalmente colônias do norte, né, da América Inglesa. Elas vão levar, bebida, arma, tecido, a Costa do Marfim, a Costa do Ouro, né, para essa região, e eles vão trocar esses objetos e bebidas e, enfim, né, por negros, para africanos. Esses africanos vão ser levados ali para a região do Caribe, né, essa região aí, Cuba, Porto Rico, Jamaica. Ali, esses africanos vão ser vendidos porque existia produção de tabaco, de açúcar, de algodão. E também esses africanos vão ser levados ao sul dos Estados Unidos, né, desculpa, das colônias inglesas, né, onde havia também escravidão. Tá legal? Então, assim, é um comércio que se autoalimenta
produtos manufaturados, bebidas, em troca de escravos que eram vendidos e rendiam, né, lucros, rendiam açúcar, melaço, cana, enfim, havia ali uma rota que se autoalimentava de trocas comerciais envolvendo tanto produtos manufaturados ou produtos processados, digamos assim, né, e envolvendo também seres humanos que eram vendidos, que eram transformados em objetos. Como mostra essa imagem aqui à direita, esse comércio triangular, ele, claro, pode ser expandido, ele envolve não só os Estados Unidos, mas vai envolver também o Brasil, né, a América do Sul, a América Central, a América do Sul, né, na relação de África, América, Europa, né? O que o Brasil exportava para a Europa, por exemplo? Açúcar, né? Depois vai ser o ouro. O que o Brasil procurava na África? Africanos, para serem escravizados. O que os africanos queriam do Brasil? Às vezes era cachaça, às vezes era algum tipo de metal, né? Às vezes era ouro, enfim, vai haver essa troca, né? Que vai envolver normalmente três partes. Se a gente for pensar na América do Norte, a gente vai ter a América do Norte, né? As colônias inglesas, África, Caribe. América do Norte, África, Caribe. Se a gente for pensar no Brasil, a gente vai ter Brasil, África, Europa. Né? Sempre nessa questão da triangulação, sempre nessa questão do triângulo, né? De formar uma parte ali de três pontas que envolvia. Ah, então o comércio era só triangular? Não. O comércio envolvendo africanos, envolvendo matérias-primas, envolvendo manufaturas, era um comércio muito mais complexo, mas a base, a estrutura, o centro era triangular. Normalmente envolvia três polos. América, né, vamos pensar em Brasil. América, África, Europa. Pensando em América do Norte, colônias inglesas. América, África, Caribe. Tá legal? Ah, mas a colônia inglesa, então, não exportava para a Europa? Exportava para a Europa, sim. Entendeu? Por isso que eu falei até que o comércio é muito mais complexo do que a gente imagina. Mas só que a forma dele, a estrutura dele normalmente era uma estrutura triangular, tá? De três pontas, envolvendo América, África e Europa. Ou América, África e Caribe. No caso ali, o Caribe faz parte da América Central, né? Era América do Norte, África e América Central. Tudo bem? Tranquilo? Essa foi mais ou menos a formatação desse comércio, né, dessa escravidão ali, dessa escravização, né, africana, que vai ser utilizada, como eu já falei nas aulas anteriores, principalmente para as culturas de tabaco, algodão e açúcar. Tá legal? Tabaco na América Central é muito forte, na América do Norte o algodão vai ser mais preponderante, e na América do Sul, no caso do Brasil, América Portuguesa, o açúcar vai ser mais preponderante. Né? E aí a gente vê que, a partir do século XVII, lembra que eu falei na aula anterior? A partir do século XVII, essa escravização, ela vai se disseminar, ela vai se espalhar por toda a África. Não vai ser só uma questão de lideranças tribais litorâneas que vão ganhar dinheiro, riquezas, produtos, objetos, né, com a escravização. Ela vai se interiorizar. E aí a gente vê as principais rotas do tráfico afro-brasileiro, né? A gente chama, quer dizer, não chama um erro, mas às vezes é um vício, né, da nossa cultura e tudo mais, de tratar os africanos como escravos. De novo, por isso o nome eslavos, né? Escravo vem de eslavo, né? Quer dizer, a escravidão não é uma marca, uma característica da África, ela sempre existiu. Tanto que o próprio nome escravo não vem de africano, mas vem de eslavo, vem do leste europeu. Mas enfim, voltando. A gente tem que lembrar que o africano, ele vai ser escravizado, ele não é um escravo, não é porque ele nasce africano ou nasceu africano naquela época que automaticamente ele já era um escravo, né? Ele foi
escravizado. Quer dizer, é todo um processo de você ser retirado do local onde você vive, ser levado em condições absolutamente precárias, né, em condições absolutamente terríveis, né, nos navios negreiros, em que havia uma mortandade ali em torno de 10% da população que embarcava, lembrando que eram viagens que costumavam durar entre 1 mês e meio e 2 meses, né? No máximo 2 meses e meio durava essa viagem de navio da África, do continente africano. Claro que, por exemplo, o cara que vai sair aqui na rota de Moçambique, claro que é uma viagem muito mais longa de quem vai sair, por exemplo, da rota da Guiné, né? Mas era uma viagem absolutamente terrível, em condições extremamente precárias, em que havia uma mortandade, uma contaminação, uma coisa absolutamente horrorosa, né? E, claro, como eu já falei para vocês e repito, uma coisificação, uma objetificação dos africanos, né? Eles eram escravizados, né? Eles eram tornados escravos, é uma coisa absolutamente terrível, né? E eles vinham de várias regiões. Uma coisa curiosa, né? Que era uma estratégia dos europeus quando eles iam vender a sua mercadoria, digamos assim, né? Essa mercadoria aqui no Brasil, né? E também no restante da América. Deixa eu botar aqui. Né, no restante da América, era uma coisa, uma curiosidade que era a seguinte: eles costumavam misturar grupos étnicos diferentes, né? Então, embora tivesse uma rota da Guiné, da Mina, de Angola, de Moçambique, por exemplo, em cada um desses deslocamentos, você não ia com um grupo étnico, não era tipo assim, um navio negreiro com 500 pessoas vindas de uma mesma comunidade, não. Eles normalmente misturavam comunidades étnicas diferentes com dialetos diferentes. Por que eles faziam isso? Era uma forma de, quando os negros, os africanos escravizados chegassem ao Brasil, eles não iam conseguir ter uma comunicação eficiente, uma mobilização. Era uma forma de dificultar a resistência do africano escravizado aqui na América, principalmente aqui no Brasil. Era você justamente misturava. Um navio negreiro, ele vai trazer africanos de diversas etnias, né, de diversas partes, né, da África, né, não era só de uma parte apenas, mas era ali uma mistura. Havia essa mistura de populações étnicas, né, justamente como uma estratégia, uma forma de dificultar a resistência deles, porque, gente, quem não se comunica não consegue estabelecer aliança, não consegue estabelecer acordo, não consegue estabelecer estratégia, que eram coisas muito importantes quando se tratava de tentar fugir da escravidão. Tá legal? E aí, aqui no Brasil, né, você vai ter os escravos trabalhando, sobretudo, nas lavouras de cana-de-açúcar, mas também, né, posteriormente, à medida que as cidades foram crescendo, nós vamos ter os escravos de ganho, né, os escravos que vão trabalhar nos centros urbanos, e ali vão se tornar vendedores, né? E aí tem umas características, essa imagem, por exemplo, a imagem de um pintor francês chamado Jean-Baptiste Debré. Ele esteve aqui no Brasil no século XIX, durante o período joanino, e ele pinta ali, e daí dessa pintura dele, que ele pintava muito cotidiano, né? Era bastante interessante o livro que ele tem, é uma Viagem Pitoresca ao Brasil, se eu não me engano, é o título do livro dele. É basicamente uma aula de história, esse livro, porque ele pintava o cotidiano. E aí tá aqui. Os pesquisadores acreditam que essa tatuagem, e aí tá falando da tatuagem dessa negra aqui, representava a crença no candomblé, uma religião afro-brasileira. Isso reforça, mais uma vez, a importância dos símbolos das culturas africanas nessa obra de Debré. Eu vou falar um pouquinho sobre o candomblé quando a gente for falar sobre resistência, que é uma coisa muito bacana, né? Aí outra questão,
a mulher carrega, né, outro ponto aqui, a mulher carrega em seu cinto objetos que também remetem às tradições culturais africanas. Isso também eu vou comentar daqui a pouquinho, né? Trata-se de uma figa de um chifre de marfim, além de frutos que parecem feitos de ouro. Esses objetos, especialmente a figa e o chifre, eram amuletos importantes em diversas culturas africanas. E é curioso, né? Engraçado, hoje em dia a gente usa muito essa questão dos amuletos, né, para nos proteger, e muitos desses amuletos vieram justamente daquelas pessoas que os europeus escravizaram, quer dizer, entrou na nossa cultura. Calma, eu vou falar sobre isso, sobre essa questão da resistência dos povos africanos. A obra de Debré retoma uma forma tradicional de representar a melancolia, ou seja, a tristeza e desânimo profundo. A posição do braço, segurando o rosto, é uma maneira de o artista retratar o desânimo da mulher, provocado por ela ter sido escravizada e retirada de suas terras e tradições. E realmente mesmo, né, havia essa coisa da melancolia, que, mais uma vez, eu vou falar na resistência, leva ao suicídio, por exemplo, muitas vezes, né? Leva à automutilação, leva ao aborto, para você não legar a uma próxima geração, né, uma coisa que você não queria que ocorresse, que acontecesse. Tá legal? Então, assim, a gente já está fazendo a transição, estamos passando da questão das rotas do tráfico para como era a vida dos africanos aqui na América, sabendo já que, principalmente aqui no Brasil, eles vão trabalhar nas culturas canavieiras, né? Mas a partir do século XVII, mas principalmente do século XVIII, também com o aumento do número de pessoas vivendo em cidades, vai haver também os escravos de ganho, né? Os escravos que vão trabalhar nos centros urbanos. Quer dizer, então, a gente tem ali o africano tirado do seu lar, tirado do seu porto seguro, para viver em um continente, um país o qual ele não conhecia absolutamente, em uma situação bastante opressiva, né? E o que eu falei para vocês na outra aula, né, na parte 1 desse capítulo, a expectativa de vida deles era curtíssima, era uma coisa com em torno de menos de 30 anos, né? Quando a gente pega século XVI, século XVII, século XVIII, era de menos de 30 anos. Era, quer dizer, uma situação de opressão, de repressão muito, muito, muito forte. Tá legal? Muito bem. Deixa eu só voltar aqui para vocês, né? Essa questão da vida dos africanos aqui no Brasil, né? Que era uma vida na América de forma geral, mas no Brasil mais especificamente, que era uma questão muito séria, era uma questão de exploração muito forte. E por isso mesmo eu estou falando isso, para justamente valorizar as formas de resistência que os africanos estabeleceram, né, desde o primeiro momento em que eles foram escravizados aqui. Claro que, por exemplo, um escravo que trabalhava na lavoura do açúcar no Nordeste, a resistência dele, a forma de resistência dele era muito mais complicada, muito mais dificultada, por exemplo, do que um escravo que trabalhava na cidade de Salvador, né, em que ele tinha um ambiente de mais trocas de ideias, né, de um pouquinho mais de liberdade, né, em termos de conseguir estabelecer alguma forma de resistência, né, mas sempre houve a resistência, sempre houve a luta pela liberdade, né? E como eu sempre venho batendo nessa tecla, a escravidão, embora tenha existido em toda a história humana, praticamente em todos os povos, durante ao longo de toda a história, ela nunca foi uma coisa natural no sentido de ser aceitada naturalmente, ser aceita, né? Ser algo que pudesse ser aceito com absoluta naturalidade. Muito menos por um povo, né? Assim como os naturalmente não nasceram para ser escravizados, os africanos também não nasceram para ser escravizados, assim como os europeus não nasceram para ser escravizados, entendeu? Esse ponto, ele é importante, tá legal? Vamos voltar aqui com a nossa aula, porque a nossa apresentação, porque a partir do século XVII
Esse tráfico, o tráfico, tá? A gente não está falando da escravidão em si. Claro, a escravidão em si também vai ser criticada, mas o primeiro alvo vai ser o tráfico. O tráfico de seres humanos começa a ser questionado no século XVII. Por que o século XIX? Desculpa, eu falei 17, é século XIX. Por que o século XIX? Bom, há várias questões em jogo aí, né? Por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra vão ser os países centrais de onde vão surgir críticas ao tráfico negreiro. E muitos historiadores, né, até atualmente, né, hoje um pouco menos, mas antigamente mais, muitos historiadores argumentavam que essa crítica feita ao tráfico e à escravidão, né, pelos Estados Unidos e Inglaterra tinha interesses econômicos. Por que interesses econômicos? Porque o escravo não é um consumidor, né? O escravo, ele é propriedade de uma pessoa, ele produz, né? Ele vai ter lá, ele vai estar na produção, mas ele não é um consumidor, ele não está dentro da cadeia produtiva, né? Ele não está dentro da cadeia produtiva, da cadeia consumidora, né? Que é o que alimenta o capitalismo, que é o que alimenta o comércio. Né? Então, muitos historiadores viram nessa iniciativa anti-escravocrata, tanto dos Estados Unidos, mas principalmente da Inglaterra, viram o interesse econômico de ampliar o mercado consumidor, principalmente após a Revolução Industrial, que vai ocorrer na metade do século XVIII. Então, assim, havia uma ideia, né? Sempre houve uma ideia de que o início da crítica ao tráfico negreiro e também à escravidão se deu por interesses capitalistas. Deu para entender isso? Isso é importante, tá legal? Por quê? Porque como os países europeus e americanos, né, na América do Norte, estavam se industrializando, estavam aumentando a sua produção, eles precisavam de mais consumidores. E o escravo não era um consumidor. Ele não era, né, um mercado. Muito pelo contrário, o escravo era uma mercadoria. Né? Então, havia uma questão de, tipo, será que eles não estão pelo interesse capitalista, pelo interesse de aumentar o número de consumidores, não tem nada a ver com o humanitário? Bom, essa visão, que era uma visão que ainda existe, né? Em alguns livros você encontra isso, em alguns autores você encontra isso. Essa visão ela foi muito debatida, muito discutida, e hoje ela já não é tão aceita assim. Na verdade, o que vai acontecer são as duas coisas. Tanto vai haver o interesse comercial, sim, há um interesse comercial, há um interesse econômico, né, de ter uma ampliação do mercado consumidor, ok, tudo bem, tranquilo, mas há também a noção de que o trabalho escravo, ele não combinava com a dinâmica industrial, da produção industrial, da forma como a indústria ela funcionava, como era, né, a maneira do trabalho, a estrutura do trabalho. Primeiro, né, o trabalho escravo ele não era afim, ele não combinava, não dava para você criar um operariado escravizado. Primeiro ponto, né, em que você vai ter essa pressão inglesa e norte-americana pelo fim da escravidão. Mas o segundo ponto, que também talvez seja tão importante quanto. No século XVIII, surgiu um movimento, né, na Europa, principalmente na França, mas que vai se espalhar pela Inglaterra, pela Escócia e por outros países. Até em Portugal você vai ter reflexos disso, na Polônia, na Rússia, que era um movimento chamado de Iluminismo. E esse movimento, entre várias coisas, ele pregava a igualdade entre os seres humanos e a liberdade como uma forma fundamental de convivência. Né? Ele pregava a igualdade dos seres humanos por quê? Porque todos os seres humanos eles eram racionais, eles possuíam razão, eles eram capazes de raciocinar, eles eram capazes de compreender e de transformar o mundo. E então você dizer que alguns seres humanos eram superiores do que outros seres humanos só por conta da cor da pele, da classe social, era um equívoco. Né? Esse movimento intelectual, que vai surgir com força no século XVIII na Europa, ele vai, de uma certa maneira, criar um subsídio, quer dizer, ele vai criar uma justificativa também para o questionamento da escravidão.
né, vai dizer assim, por que a escravidão ela há de existir? Por que ela tem que existir? Né? Se todos os seres humanos são racionalmente equivalentes, se a igualdade é um valor humano que tem que ser respeitado, se a liberdade é fundamental para que o ser humano seja um ser produtivo e mais, claro, juntando ao argumento dos interesses de ampliar o mercado consumidor e de que o trabalho escravo não combinava com a estrutura da produção industrial. Tá legal? No Brasil, essa crítica ela vai ser mais contundente, não é que seja a primeira vez que o tráfico negreiro vai ser contestado, tá? O Dom Pedro I, por exemplo, ele tenta acabar com o tráfico negreiro, não consegue. O próprio Dom João, ele sofreu pressões da Inglaterra para acabar com o tráfico negreiro, mas quem vai acabar mesmo vai ser o Dom Pedro II, através de uma lei assinada em 1850, chamada Lei Eusébio de Queiroz, né? Essa lei ela foi também, de novo, pressão da Inglaterra sobre o Brasil, e essa lei extinguiu o tráfico negreiro africano aqui no Brasil. Ah, então, nossa, 1850 é o ano que marca a liberdade dos africanos escravizados aqui no Brasil? Negativo. O tráfico internacional, o tráfico afro-brasileiro, ele vai cessar, mas vai continuar a chamada escravidão interna, né? Uma escravidão que eles chamam interprovincial, né? Porque na época o estado era chamado de província. Então, entre estados. Então, como não podia mais importar escravos, né? Importar mais africanos escravizados para escravizá-los, os africanos que já estavam aqui escravizados, eles começaram a ser negociados no mercado interno após a lei Eusébio de Queiroz, né? Então, essa lei foi importante, sim, mas não marcou o fim definitivo da escravidão. Infelizmente, o Brasil ele foi o último país americano, né? Não foi o último país do mundo, não, mas foi o último país americano a acabar com a escravidão 38 anos depois da Lei Eusébio de Queiroz, em 13 de maio de 1888, que é quando é assinada a Lei Áurea. Essa sim é a lei que vai acabar com a escravidão aqui no Brasil, tá legal? Mas ainda assim, na Lei Eusébio de Queiroz já é um primeiro movimento contrário à escravidão, mas ainda era a escravidão ainda persistia aqui no nosso país, ela ainda existia aqui no nosso país. Tá legal? Muito bem. E com relação aos escravos, aos escravizados, aos africanos escravizados? Olha, havia diversas formas de resistência e resiliência dos africanos e afro-brasileiros. Por que eu falei resistência? Resistência porque é a não aceitação, é a não naturalização da escravidão. E resiliência? Resiliência vocês devem conhecer, isso é um termo, se eu não me engano, acho que é da física, né? Que é do tipo assim, é a capacidade que um objeto tem de voltar ao seu formato original, mesmo depois de sofrer alguma forma de pressão, né? Então, resiliência é a capacidade que os africanos tinham não só de lutar pela sua liberdade, mas também de manter a sua cultura original, mesmo sob forte pressão. E isso é uma forma de resistência, tá legal? Então, as principais formas de resistência e de resiliência, né, de manutenção da sua originalidade, da sua cultura original. A fuga, claro, principalmente dos quilombos, vocês já devem ter ouvido falar dos quilombos. O principal quilombo, na verdade, não era um, era um conjunto de quilombos, era o quilombo dos Palmares, que no seu fim foi liderado por Zumbi, né? Ele foi morto no final do século XVII, no dia 20 de novembro, e essa data, alguns anos, eu não sei nem se faz 10 anos, talvez faça 10 anos ou talvez menos, ela se torna um feriado nacional, o 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, dia importantíssimo para a lembrança de toda essa tradição escravocrata que fez parte da nossa formação cultural. A luta
E aqui, nessa imagem, né, nesse desenho, esse desenho é de um autor inglês do século XIX, a luta, né, que aqui provavelmente talvez isso seja uma capoeira, né, que é um misto de dança e de luta, né, que também não deixou de ser uma forma de resistência, não só porque eles mantiveram um traço cultural africano aqui no Brasil, mas também porque às vezes servia como defesa. A negociação, né, do tipo assim, muitos africanos, e aí se junta ao próximo tópico, destruição de máquinas, muitas vezes eles destruíam máquinas ou eles ameaçavam destruir máquinas para negociar com os seus donos, né, os seus senhores, condições mais humanizadas de vida, alimentação melhor, mais tempo de descanso, mais tempo de lazer, enfim, manutenção da unidade familiar, tá? Sincretismo, também muito importante, é o fato dos africanos terem trazido as suas religiões de matriz africana aqui para o Brasil, só que misturando com símbolos religiosos católicos, né? Então você tem, por exemplo, a imagem de São Jorge, né? Que é um santo guerreiro, que vai ter um santo africano, né? E vai ser também um santo católico. Quer dizer, o São Jorge, ele representa não só o São Jorge católico da Capadócia, mas também vai representar um santo africano, né? Quer dizer, vai representar ali uma entidade que os africanos usaram a imagem de São Jorge para poder continuar reverenciando o deus da guerra, para poder continuar reverenciando o seu deus, mas só que com uma imagem aceita, né, que era a imagem de São Jorge. A cultura, e aí a gente está falando da questão idiomática, moleque, por exemplo, a questão culinária, né, as diversas comidas que foram trazidas pelos africanos aqui no Brasil, quer dizer, que é uma forma de resistência, é uma forma de você manter a sua identidade original e não aceitar a escravidão como uma anulação da sua pessoa, né, como uma coisificação total. Isso é muito importante, tá? A automutilação, né? Muitas vezes eles cortavam as mãos, cortavam os pés, dedos, como uma forma de anular, né, a sua força de trabalho, né? Isso é uma coisa absolutamente terrível, assim como também essas duas outras formas de resistência que são terríveis, e aí você fica imaginando, né, a situação dos africanos que eram, né, escravizados aqui no Brasil, né? Eles recorriam ao suicídio e muitas vezes as mulheres recorriam ao aborto, para não gerar justamente uma outra geração de filhos escravizados, né? Quer dizer, você chegar a esse ponto, você chegar a esse extremo, é uma coisa que trata-se, obviamente, de uma situação terrível, de uma situação absolutamente impactante, né? De uma situação em que você é levado ao seu extremo de vida, é levado a um extremo em que você é anulado a tal ponto de preferir a morte a uma forma de vida, né? Uma forma de existência, né? Então, para a gente ver, e é assim que eu quero terminar a minha aula aqui agora, com uma coisa extremamente importante, né? Que é justamente essa imagem, né? É uma imagem forte, é uma imagem de um negro, é uma foto, então ela é provavelmente, certamente, desculpa, do século XIX, talvez possa ser do início do século XX, mas provavelmente do século XIX, que são as marcas das chicotadas nas costas de um negro, provavelmente um escravizado, né? E mostrando que a tortura que muitas vezes às quais eles eram submetidos, dependendo do Senhor, né, da crueldade do Senhor, ela era tão grande, ela era tão forte, que deixava essas marcas, né, porque eles davam chicotadas, mas não permitiam que o escravo, né, o escravizado, que ele pudesse repousar ou que ele pudesse se tratar a tempo. Então formava essas cicatrizes, né, das chibatadas que eles sofriam, da tortura que eles sofriam, né? Quando a gente pega ali o segundo reinado, você vai ver que muitos escravos vão conseguir, inclusive por meio de advogados, processar a crueldade dos seus senhores, né? Mas isso era uma minoria.
né, a maioria acabava sofrendo, né, acabava tendo que, às vezes, ser separado das suas famílias e sofrer esse tipo de sevícia, né, esse tipo de punição, esse tipo de maltrato, né, absolutamente terrível, que deixava marcas indeléveis, né, que não se apagavam para o resto da vida. Isso quando os escravos não eram marcados, por exemplo, no rosto, né? Quando um escravo fugia, ele às vezes era marcado no rosto para que ficasse muito claro que aquele ali era um escravo, né, um escravizado rebelde. Né? Enfim, a escravidão, ela foi um sistema absolutamente terrível que moveu a nossa economia durante mais de 300 anos e que deixou uma marca profunda na nossa cultura. Marcas, ao mesmo tempo, negativas, né, por conta do racismo, do preconceito, da ideia de inferioridade e superioridade, mas também, de uma certa maneira, ela vai gerar uma coabitação, né, uma convivência, um espaço de convivência extremamente intenso. Mas, claro, se nós formos pesar, pesar na balança, as marcas negativas são infinitamente superiores às marcas positivas. A gente tem que aprender ainda muito com a escravidão, com a história da escravidão aqui no Brasil. O que vocês viram na aula de hoje foi apenas uma pequena parte do que a escravidão representou, né, para a nossa história. Na verdade, a escravidão foi muito mais do que isso, foi muito mais ampla do que isso. Mas, claro, tudo que eu falei, tanto nessa aula quanto na aula anterior, são os pontos centrais, os eixos para que vocês possam compreender a escravidão africana, tanto a escravidão na África, quanto a escravidão no continente americano, sobretudo aqui no Brasil. Tá legal? Que isso sempre sirva de um alerta de lição, que seja algo a iluminar as nossas consciências, né? Iluminar a nossa visão de mundo, para que a gente entenda que nós fazemos parte de um todo muito mais amplo, que tem uma história muito maior do que só o nosso presente, o nosso aqui e agora. Tá legal? Muito mais do que ter uma opinião, a gente tem que ouvir, ver, né, a história, ver a história, compreender a nossa história. História não é só decorar os fatos, os acontecimentos. A história é entender o retrato do local, do país em que nós vivemos. Tudo bem, gente? Então, mais uma vez, quero agradecer muito, né, a audiência de vocês que acompanharam a gente aqui nessa aula, nessa nossa breve aula. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.